Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, trouxe um artesanato aqui para o canal. Então, hoje a gente vai aprender como a gente faz esse avental e também essa touca de confeiteiro ou de cozinheiro. Aí você escolhe onde você vai usar. E nessa primeira aulinha a gente vai aprender a fazer a touquinha, porque ficou muito longo, então eu dividi em duas partes. Então, a gente vai começar cortando um retângulo de 42 por 21. Aí, a gente vai dobrar ao meio e vai marcando 21 centímetros com a fita métrica, assim como eu estou mostrando aí no vídeo. E vai cortar, e aí vai ficar esse meio círculo aí, como vocês estão vendo. E aí, na lateral onde eu estou mostrando, é a dobra do tecido e também nessa parte de baixo também. A gente vai precisar desse molde para estar fazendo a parte de cima da touca, essa parte que está em preto aí. Então, bora começar? Então, eu peguei um retalho de tecido preto e eu vou dobrar ao meio e vou dobrar ao meio mais uma vez, para que eu tenha tanto a dobra de baixo, como eu falei, do molde, e também na lateral. Aí eu vou centralizar ali o meu molde que eu acabei de ensinar vocês a fazer e vou cortar, deixando a margem de costura de mais ou menos 1 centímetro. Feito isso, a gente vai dar um pique em todos os lugares onde tem dobra do tecido, nas beiradinhas, como vocês estão vendo, para que a gente fique com 4 divisões nos círculos, que é onde a gente vai se guiar ali para colocar a aba, como vocês estão vendo que a gente vai fazer o molde agora, e também a parte do elástico, que é a próxima etapa. Então, para a parte da aba, a gente vai escolher um outro tecido. Eu escolhi esse de borboleta e a gente vai usar esse molde. Você vai simplesmente fazer um retângulo de 30 centímetros por 6,5 de altura e depois dobrar ao meio e fazer cortando mais ou menos lá, arredondando a beirada, como vocês estão vendo aí no meu molde. E dobrar o tecido em 2 vezes, como eu mostrei do primeiro também. E aí posicionar o molde e cortar deixando a margem de costura. E essa parte a gente vai usar pra frente da touca, como eu fiz nesse de corujinha. Aí a gente vai reservar e agora a gente vai fazer um retângulo de 7 centímetros por 33 e vai dobrar ao meio. E também dobrar o tecido ao meio e aí cortar, deixando, lembrando sempre de deixar a margem de costura, meninas, que isso é importante. Então, a gente vai cortar, deixando a margem de costura, e depois de aberto fica com 7 centímetros por 33. Assim como vocês estão vendo. Agora, a gente vai cortar um quadrado não muito grande e dobrar ao meio, como vocês estão vendo aí. E depois, na máquina, a gente vai fechar totalmente esse quadrado do lado avesso, sempre lembrando de cuidar o avesso e o direito do tecido para não errar. E a gente vai usar esse quadrado para fazer o top da touquinha da gente. Bom, agora eu esqueci de dizer pra gente cortar também um retângulo menor no tecido estampado, tá? Pra fazer uma tira para que a gente possa cobrir depois ali e fechar o laço da gente. Então, a gente vai costurar tudo em linha reta, não esquecendo de deixar o retrocesso tanto no início da costura, tanto no fim, para que não desfie. E com uma segurança, a gente vai desvirar essa peça para ficar do lado direito e depois a gente vai dar o acabamento final. Com a peça já desvirada, é hora da gente voltar com essa tira para a máquina para fazer o acabamento ali na borda, deixando um espacinho bem pequenininho. A gente vai fazer tipo um persponto nessa beirada para que o nosso trabalho fique ainda mais profissional.
E a gente vai fazer isso nas duas laterais, chegando o mais próximo da borda possível, assim como vocês estão vendo aí. Agora a gente vai reservar e vai passar para a peça menor, aquela que a gente cortou para fazer o top. Então a gente vai dobrar no meio e vai fechar totalmente esse retângulo, porque depois a gente vai fazer uma abertura ali no meio para desvirar essa peça. Então a gente vai costurar do lado avesso, deixando ela assim. E agora a gente vai cortar aqui no meio da peça com uma tesoura. Corta em o mais pequenininho possível para que não fique muito grande essa abertura. Então, por essa abertura a gente vai desvirar para o direito do tecido e logo em seguida a gente vai com uma tesoura ajeitar as pontinhas para que fique tudo bem direitinho, bem organizado, sem que as pontas fiquem dobradas. Lembre-se de fechar a tesoura para poder estar empurrando ali as beiradinhas do tecido. Ficou assim, meninas, com esse furo, mas não se preocupem, porque aquela tira que a gente fez primeiro vai cobrir isso e vai ficar tudo tranquilo, porque esse é o lado que você vai prender lá na touca pra dentro, assim, e então ele nem vai aparecer. Esse laço eu nem mostrei aqui no vídeo, mas você pode costurar ele com uma agulha de mão mesmo. Até porque foi assim que eu costurei, eu não costurei ele na máquina, eu costurei a mão mesmo, então eu não achei que era necessário gravar. E ficou assim o nosso laço, meninas. Então agora a gente vai reservar para passar para a próxima etapa, que é a parte que é o elástico. Então é aquele retângulo de 30 centímetros que eu mostrei para vocês. Então a gente vai dobrar ao meio, vai deixar ali naquela dobra que é o acabamento. Ali onde você dobrou o tecido, você vai começar a fazer a costura, para que o acabamento fique perfeito. E a parte que fica aqui de fora, que vocês estão vendo desfiada aí no vídeo, essa parte vai ficar costurada depois. Então vocês vão costurar uma linha reta até o fim e vão deixar um espaço suficiente para passar um elástico e vão fazer outra costura em linha reta, lembrando sempre do retrocesso tanto no início quanto no final da costura. Agora, com a segurança, eu vou passar o elástico por dentro até chegar na beiradinha. Lembre-se de medir o tamanho do elástico de acordo com a sua cabeça. Então, você passa ali por dentro daquele espaço que a gente costurou e prende com a máquina, dando vários retrocessos para que fique bem firme. Prende nas duas laterais, para somente depois que tiver o elástico passado aí por dentro bem firme, a gente possa ir para a próxima etapa. E ficou dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Então agora a gente vai reservar. Então agora a gente já tem o top e também a parte do elástico. Agora a gente vai para a parte mais complicadinha, que é a parte de cima da toquinha, que é aquele círculo, e também essa parte da frente, que é a parte estampada. Então a gente vai unir os dois piques, tanto do preto ali, você escolhe qualquer um daqueles 4 no preto que a gente fez, e também o do centro do estampado, e prega com alfinete somente ali no meio, como vocês estão vendo que eu estou fazendo aí, para demarcar o meio. Lembrem que eu falei que aqueles piques que a gente fez ia nos auxiliar? Pois bem, agora com essa beiradinha da parte estampada, a gente vai procurar o próximo pique que a gente fez nessa circunferência e a gente vai prender essa beiradinha naquele retalho estampado que vocês estão vendo aí. Prenda também com o alfinete e faça isso também do outro lado. E agora
vocês estão vendo que eu já fiz e ficou sobrando essa parte. Então, essa é o tamanho das pregas que a gente vai fazer. É aqui nessa sobra que a gente vai fazer as pregas, tanto na frente quanto na parte de trás da touca. Então, faça as pregas de acordo com a sua preferência, deixando o espaço que você desejar. Eu deixei mais ou menos um dedo, mas se você quiser pregas maiores, você pode deixar um pouco mais. E eu fui prendendo com o alfinete para que elas possam ficar firmes para a hora de eu costurar. E por enquanto, a gente vai fazer isso somente nessa parte onde tem o tecido estampado. E aí está pronto, ele ficou mais ou menos assim, como eu vou mostrar para vocês agora. Aí você desvira e dá uma conferida se ficou do agrado. Eu achei que tá bom, então agora a gente vai voltar pro avesso do tecido e vamos levar para a máquina para costurar somente essa parte que vocês estão vendo aí, que é a parte da frente da touca. Então, a gente vai costurar tudo, cuidando bastante para que não fique enrugada as preguinhas. E a gente precisa ter bastante calma nessa hora para não costurar o outro lado. Às vezes acontece de pegar uma borda, mas com calma você vai ali e desfaz também, que acontece com todo mundo. E agora é hora de costurar o elástico. Então, a gente vai ali onde a gente finalizou a parte estampada e a gente vai costurar uma parte do elástico e do outro lado a gente vai costurar também, deixando ele solto, como vocês vão ver logo a seguir. Bom, meninas, já está quase pronta a nossa touca, porém essa é a parte mais chatinha de se fazer. Você precisa ir esticando o elástico para que você possa gastar totalmente o resto do tecido que ficou ali. E para isso também serve aquelas medições. E eu esqueci de dizer, mas é bom que você faça também um pique nesse retângulo aonde você colocou o elástico, no meio ali, para que você tenha noção de onde é o meio do elástico também, e aí fica mais fácil de você fazer a quantidade certa de pregas também. E aí fica tudo bem bonitinho, bem centralizado, né? Que afinal de contas, se você começar a fazer um monte de pregas tudo espalhado, ele vai acabar puxando para algum lado, e aí não fica tão bonito, né? Então, vai sobrar ali também tecido, como vocês estão vendo. E para você descobrir o tamanho das pregas que você precisa fazer, você vai ter que ter paciência e ir esticando o elástico e medindo a cada prega que você for fazer, que talvez lá no final você tenha que aumentar o tamanho das pregas ou então diminuir. Feito isso, é hora da gente voltar para a máquina de costura e ir esticando aí o elástico, como eu estou mostrando aí, e costurando. E logo depois você vai cortar ali as sobras que vai ficar, e em seguida você vai usar ou a overlock, se você tiver, para fazer todo o arremate aí na volta dessa toquinha e dar o acabamento. Ou então você vai usar o zigue-zague, que foi o meu caso. Eu tenho overlock, mas eu quis mostrar aqui pra você que dá pra fazer mesmo tendo somente uma máquina doméstica, que é o caso da minha aqui. Então é isso, meninas. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu me despeço de vocês. O avental a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos. E se você quiser, você pode estar fazendo assim como eu, que depois de desvirar para o lado direito do tecido, eu ainda dei o acabamento todinho, arrebatando as costuras do lado direito e fazendo um pesponto para que fique tudo bem alinhadinho. Então é isso, o próximo vídeo vai ser do avental e no próximo vídeo vocês conferem direitinho como ficou tanto a toquinha quanto o avental. Então é isso, um big beijo, eu espero vocês no próximo vídeo, obrigada por assistir
e até mais!